Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing para Idiotas, onde todas as semanas falamos sobre marketing, negócios, tecnologia, tudo e mais alguma coisa. Já é uma grande salganhada, já não há regras. Marketing por idiotas. Esta semana o Diogo Abrantes Silva não pôde vir e eu sou Miguel Rão Vieira e, como sempre, estou aqui também com o Frederico Carvalho. Olá, olá. E esta semana nós temos um episódio especial onde vamos dar-vos tudo sobre LinkedIn e por isso convidámos o senhor LinkedIn Portugal. O grande e único Pedro Caramês. Diz olá, Pedro. Olá a todos, olá. A tua voz está muito A minha voz hoje está muito atrabalhada. Ele interpreta personagens. Vamos ver quantas vão passar por aqui. Exatamente. Hoje, começou com radialista. Exatamente. A primeira personagem é radialista. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Boa, estou a ver que trabalhaste muito, preparaste. Completamente. Tá. Aliás, estou a olhar aqui para alguns símbolos vivos, Oceano Pacífico. Pois é, o Oceano Pacífico. Nós estamos justamente em símbolos. Exatamente, alguns das marcas do grupo. Algumas marcas do grupo aqui da RFM, da Rádio Renascença, e portanto que a gente acaba por ter Exato. boas influências aqui. Olha, Pedro, muito bem-vindo. Para quem não sabe quem é o Pedro, o Fred vai fazer aqui uma pequena apresentação. Fred. Bom, Pedro Caramês é um amigo, um dos nomes de referência em LinkedIn para o ecossistema B2B em Portugal, formador, keynote speaker, é consultor, já capacitou milhares de profissionais e acompanhou mais de 700 empresas em vendas e recursos humanos. Foram mais de 40 mil profissionais. Eu nem sei. Sabes Não contabilizei, que é um mas- número difícil hoje? É um número difícil hoje, de facto. Então não são risquinhos ali na parede. Autor de vários livros sobre LinkedIn, o Pedro especializou-se em tornar o social selling e recrutamento com processos claros. E hoje vamos ao ponto. LinkedIn e integração com inteligência artificial. Sem modas, sem automatismos cegos, ou seja, como fazer para ganhar eficácia na pesquisa, qualificação e criação de conteúdo. E atenção, que esta disciplina do Pedro tem também um outro aspecto que é na estrada. Tu tiveste a correr a maratona, foi esta semana? Foi exatamente, há 3 dias atrás. Que é um hábito. Tiveste em Madrid, agora em Lisboa. Exatamente, meu Deus. Perfeito. Miguel, tens aí uma perguntinha já preparada, não é? Bem, olha, a minha primeira pergunta nem é uma grande pergunta, mas tu já formaste mais de 40 mil profissionais. Pai, não sei. Mais de 500 sessões de workshops, webinars, eventos. É difícil, vou dizer, esses números confesso que ficamos sempre a tentar aqui encontrar um número que seja minimamente, enfim, Sonante. não, nem assonante, quer dizer, que reflita um bocado aquilo que tu fazes, não é? A pergunta que eu te faço é, ao fim de tanto tempo, ao fim de tantos profissionais, os portugueses sabem usar LinkedIn ou não sabem usar LinkedIn? Já deviam, não é? Já deviam, é verdade. Bom, olha, quer dizer, há pouco estávamos a falar destes números, não é? Bom, se tivermos em linha de conta que estão 5.5 milhões de utilizadores, estes números são aqueles números que o LinkedIn gosta de apresentar. Eu penso que é a única rede, acho eu, que apresenta números de registros, não é? Portanto, a maioria. Bom, as outras, se formos à secção de publicidade, tem lá uma perspectiva de quantas pessoas podemos alcançar, mas se calhar oficialmente. Mas normalmente os números oficiais, julgo eu que das outras, normalmente apontam sempre para os utilizadores ativos mensais. Não é? O LinkedIn, como esses números normalmente não lhes granjeiam aqui grande relevância face às outras, não é? Acabam sempre por trazer muito a componente dos números reais, dos números de. E portanto, nesse sentido, como tu já percebeste, quer dizer, o número é muito grande daquilo que são os utilizadores, os registados, daquilo que foram as pessoas a que eu cheguei, não é? Mas olha, tem sido ao longo destes 18 anos todos experiências interessantes, primeiro porque, como vocês também calculam, a população mais jovem normalmente é a população que chega mais tarde ao LinkedIn. Há todos os anos novas fornadas, novos profissionais que entram no mercado de trabalho. Portanto, faz sentido terem o LinkedIn. Pronto, e que de alguma forma acabam por ser aqui batizados para entrar para a integração nesta rede. E portanto é natural que ao longo destes anos todos tu vais tendo sempre novos públicos que já com alguma atração e com alguma experiência decorrente de utilização de outras redes, mas que aqui acabam por. É que estavas a falar há pouco das corridas. O mundo do LinkedIn é um mundo onde evidentemente muitos reconhecem, grande parte dos utilizadores reconhecem, mas acabam por não ter, se calhar a ação consistente e regular que vocês também têm nas vossas áreas. Deixa-me só, mas responde. Nós sabemos como todo, sabemos usar bem LinkedIn ou não sabemos? Olha,
eu acho que de uma maneira geral, eu não tenho alguma dificuldade em fazer fazer aqui uma avaliação global de utilização da rede. Porquê? Porque, isto quando digo, é difícil fazer ou ter aqui uma percepção negativa de que há muita gente. Claro que eu acho que dentro deste ecossistema digital e muito decorrente de um ecossistema que está sempre em profunda alteração, as pessoas vêm sempre com necessidades e, portanto, eu continuo a ter muita procura de serviços de consultoria de formação sobre o uso destas coisas, mas como te digo, não te consigo dar assim com números reais a dizer assim, olha, de facto, se calhar um 80-20, não é? Portanto, ou seja, 20% das pessoas terão aqui uma utilização mais estruturada, mais pensada, mais estratégica, e os 80% são figuras de estilo que muitas das vezes fazem uma utilização às vezes muito pontual e cirúrgica, como tu sabes, ou quando estão numa necessidade de reintegração ou de reingresso no mercado de trabalho, de repente acordam um bocado para esta realidade, como depois também de repente hibernam novamente durante anos até voltar outra vez a... É um contexto muito... Vamos dizer em letras gordas, Pedro Caramês diz que 80% dos portugueses não sabem utilizar o LinkedIn. Pronto, está feito, vai frente. Mas porquê? Eu só queria o clickbait. Clickbait. 80%. Não, mas para quê? Que é para o Pedro é inteligente. Do ponto de vista comercial, ele está a dizer muito pouca gente sabe, contratem. Exato. E está a dizer aos investidores deles, temos 80% para crescer e invistam. Sim. Não, mas pronto, mas sabes que isto acontece também dentro das empresas que hoje têm um stack tecnológico cada vez mais alargado, que é natural que muitas das vezes não haja esta capacidade de fazer uma utilização tão assertiva e que depois traz obviamente os resultados, até porque também às vezes também resultados sem automatismos. Sim, caminha para as rotinas. Certo, mas Alfredo, depois o que decorre também aqui é que o LinkedIn acaba por ter, nessa integração, neste mix de recursos que os profissionais e as empresas usam, é muitas das vezes também um bocadinho desafiante estares a dizer que o LinkedIn foi o responsável único por, quer dizer, houve um conjunto alargadíssimo de fatores, não é? Quer dizer, tu hoje se calhar houve ali um momento, um touching point, um ponto de contacto que conseguiste gerar com aquele cliente, mas que se calhar já vinha de um processo que já tinhas captado ali noutros sítios, já tinhas ido buscar, não é? Quer dizer, portanto, no fundo é um bocadinho às vezes redutor de estares a dizer que o LinkedIn é o responsável por... Claro que há clientes que às vezes dizem, não, Pedro, todo este cliente foi trabalhado do princípio ao fim, foi aqui que a gente o identificou, foi aqui que a gente fez a curadoria, a nutrição da lead, foi aqui que nós incitamos os primeiros contactos, foi daqui que... Não, percebes? Quer dizer, agora, é sempre desafiante tu conseguires encontrar num único canal o responsável direto. Mas isso é em todos os canais de marketing digital. Sim, eu acho que é generalizado. Bom, dentro daquilo que estavas a falar das rotinas, não é? Claro que eu pelo menos vou tentando em muitas das situações, aliás, e o LinkedIn teve durante alguns anos até algumas campanhas no ar. Uma das campanhas era o 9 Minutes a Day, portanto foi uma campanha que vingou durante algum tempo, uma campanha que de alguma forma dizia, se tu durante 9 minutos por dia executares um conjunto de tarefas consistentemente durante um período de tempo, vais atingir obviamente os resultados que tu ambicionas. Claro que aqui temos muitas das vezes resultados muito diferenciados, não é? E hoje, repara, tu tens hoje um profissional que se calhar ao longo do dia vai usando o LinkedIn com vários propósitos e objetivos. Hoje abro o meu dia com uma profunda vontade de ir ouvir o que é que a malta lá do Marketing para Idiotas publicou do Ganda Pedro. Falta o teu likezinho. Exato. Que é para a tua audiência vir. Exatamente. Andas a consumir à borda. Esses horrorosos. Mas pronto, já vos dei 10 cêntimos, portanto aliás, não sei se já valeu o convite. Não sei se os vossos ouvintes costumam fazer ou não, se quem não está a ouvir agora, quer dizer, parem agora por fora, parem, os próximos segundos, param o episódio, abrem a página inicial do episódio, estejam a ouvi-lo no Spotify, noutros sítios, e são ali 5 estrelas pequenas. Espetáculo. E não foste pago, obrigado. Não, é verdade. Não, mas sabes que eu acho que, por exemplo, eu tenho dito isso muitas vezes. O meu filho tem 11 anos e ele tem um princípio muito engraçado que é: se ele consome um determinado conteúdo, seja ele de que natureza for, maioritariamente YouTube, que o entretém durante algum tempo, ele diz: pai, eu dou sempre joinha, reajo sempre, é quase aquela de estes 2 cêntimos parecem. Portanto, se nos estão a ouvir, faz favor, e se já ouvem estes idiotas este podcast há algum tempo, isso é um fator que eu acho, percebes, mas que noto muitas das vezes uma resistência, às vezes até estranha, das pessoas por isto à parte. Mas tenho já uma pergunta para te fazer. Mas estávamos a falar das rotinas, deixa só fechar sobre isso, que esta questão dos 9 minutos
estava-te a dizer que os utilizadores têm muitas das vezes uma inconstância de motivações, como te falei. Há uma motivação de procura de conhecimento, hoje se calhar alargada a vários canais, o LinkedIn tem feito esse esforço. Vocês se calhar depois ainda iremos tocar este tema dos conteúdos e dos conteúdos gerados por IA e do impacto que eles têm trazido no LinkedIn, mas há de facto uma grande, digamos assim, franja da comunidade de LinkedIn que procura na rede conteúdos, conhecimento, não é? Procura conhecimento. Ou seja, tens esse profissional que no início do dia está em busca de conhecimento, tens um profissional que durante o dia está numa operação muito mais de natureza comercial, de fazer aqui um trabalho de prospeção, exatamente, prospeção ativa ou de outras naturezas, e depois tens um profissional, o mesmo profissional que à noite abre o LinkedIn já com uma motivação de empregabilidade, não é? Portanto, ou seja, ele ao longo do dia foi oscilando variadíssimos tipos de personas ou de chapéus que ele foi colocando exatamente com motivações distintas. E cada um com uma estratégia diferente. Claro, e cada um com estratégias diferentes e que todas convivem, de certa forma, dentro daquilo que é o único perfil. Mas pronto, estava-te a dizer que o LinkedIn durante muito tempo procurou incentivar os utilizadores exatamente para estas rotinas, estes 9 minutos por dia. Continua a ser a rede que detém o menor índice de utilização, comparativamente às outras redes. Eu às vezes digo em tom de brincadeira, acho que o LinkedIn num dia não acumula tanto tempo de utilização como o Instagram ou o TikTok acumulam das 8 às 9 da manhã. Esta é a minha leitura. Okay. Não é? Ou seja, o utilizador é de facto... Hoje é um utilizador, na sua esmagadora maioria, muito cirúrgico, muito de alguma forma, muito assertivo. Ou seja, ele vai com uma motivação muito clara. Não é um utilizador que esteja digamos aqui, em scrolling eterno, não é? Até porque também aqui... Trabalha, não é? Pronto, trabalha. Ou pode estar aqui a trabalhar. Portanto, vai muitas das vezes com uma motivação muito específica. Ok, eu vou ver se há algum utilizador que ele está de alguma forma em busca de interagir, se ele partilhou algum conteúdo, portanto, são utilizadores muito cirúrgicos. E, portanto, agora, se efetivamente se executam, e há hoje de facto muitas atividades, é muito comum os utilizadores muitas das vezes ficarem um bocadinho presos apenas e só à otimização, à preocupação do seu cartão de visita, que é obviamente um fator relevante. Hoje o perfil do LinkedIn tem efetivamente, se durante muitos anos teve uma conotação de CV, não é? Hoje está muito longe dessa perspectiva muito redutora, não é? Quer dizer, tens hoje eles depois também abriram mais ferramentas, o Sales Navigator claro, sim, também ajudaram. Continuamos a sentir que enfim, há sempre um receio natural de haver aqui um esvaziar de recursos das soluções gratuitas em prol das soluções pagas, é? E o LinkedIn tem tentado aqui, claro, o Sales Navigator e o Recruiter são os dois produtos estrela do LinkedIn e que, portanto, de alguma forma são aqui produtos que de certa forma eles vão tentando melhorar e estes últimos 2 anos com a IA isso tem sido a nota dominante. Pergunta, precisamente porque começámos com o tema em que deste uma nota que há uma baixa literacia digital e especificamente para o tema do LinkedIn, agora estamos a fazer aqui um acompanhamento para o tema de employer branding ou de amplificação da marca, que acredito que sejam 2 temas que as empresas quando contratam querem muito, não é? Ou seja, como é que colocamos aqui os colaboradores também a ser um ativo para comunicar os produtos que nós fazemos. Eu acredito que tenhas um desafio e por isso, na mesma lógica das rotinas, que é quais são os quick wins que na prática os gestores estão à espera que aconteça. Já não estou a falar dos funcionários, estou a falar, há uma expectativa que aconteça algo. O que é que são os chamados quick wins para acontecer? Ora bem, podem não fazer parte das rotinas. Certo. Pronto. Dentro destas rotinas que estávamos a falar, o LinkedIn teve sempre aqui, digamos, dois ativos. Portanto, os perfis dos utilizadores e as páginas, não é? E as páginas das empresas. Claro que cedo as empresas foram percebendo que os perfis, os utilizadores, tinham um papel mais relevante do que era dado noutras redes, não é? Claro, porque mesmo a própria página da empresa não tem quase engagement nenhum orgânico. Hoje basicamente está literalmente, pronto, e acho que é algo que o LinkedIn deveria avaliar, mas os números, pelo menos das últimas análises que se têm tentado fazer externas, portanto, não do próprio LinkedIn, normalmente não publica esse tipo de ações, mas vai havendo um conjunto de entidades que vão tentando, normalmente as plataformas de gestão de redes sociais, não é? Hootsuite, entre outras, que vão tentando avaliar, obviamente, um bocadinho muito desta componente da tipologia de conteúdos que surge no feed. E claro que os conteúdos das empresas estão literalmente por ordens da morte. Mas e tu vês o caminho, 2-3%. Antes de ir ali à resposta do Fred, só no seguimento, tu vês o caminho a ser parecido com o do Facebook, que o Facebook tinha os perfis, depois surgiram as páginas, depois de repente as páginas deixaram de ter engagement quase, passou a ser necessário um investimento publicitário, o perfil ganhou uma relevância, mas no Facebook e no Instagram o perfil está cada vez a perder mais relevância. Sim. Tu vês o mesmo caminho no LinkedIn? O LinkedIn este ano eu acho que tem sido o ano em que se tem dado, pelo menos tem-se badalado mais uma muito maior, portanto, nos anos anteriores às vezes falava-se, o LinkedIn este ano mudou
o algoritmo. Este ano, os anúncios sobre alterações de algoritmo já aconteceram para aí 4 ou 5 vezes este ano. 4 vezes. Agora faz vezes. parte disto, Faz não é? parte, ou seja, tu vês aqui muitas das vezes os utilizadores sentem uma queda, às vezes vertiginosa, e já tivemos este ano pelo menos 2 quedas acentuadas de relevância, quer ao nível das páginas, quer ao nível dos perfis, não é? Pronto, e até nestes casos, nestes momentos, até vou-vos dizer com alguma sinceridade que portanto, o feed este algoritmo que utiliza a IA preditiva para tentar, no fundo, de alguma forma, avaliar um bocadinho que padrões é que este algoritmo vai agora avaliar, padrões de qualidade que vai avaliar para fazer surgir conteúdos aqui. E isto, de alguma forma, tem feito com que o algoritmo tenha andado literalmente, anda ali num chocalho e num solavanco, onde tu acabas por muitas das vezes até perder vontade de veres um feed. Isto só pode estar errado. Então eu meto conteúdo de valor. Sim. Tenho 11 likes. Sim, não, é isso. Não, mas a verdade é essa. Hoje a frustração, em muitos dos casos, aliás, e viram-se este ano várias ações que as pessoas foram tentando usar numa tentativa de converter isso. Por exemplo, uma delas, o clássico, o contexto que nós temos muito no LinkedIn, que também vemos no Instagram, que é o comenta a palavra X para o comenta uma determinada frase. Falaste nisso, mas o Fred fez um conteúdo. Lembras-te daquele conteúdo que tu fizeste em que as pessoas metiam lá a palavra para receber um workflow qualquer da AI? E tu tiveste muito engagement nesse comparado com os outros. Isso ainda funciona. Sim, funciona porque lá está, as pessoas viram nesse, quando o LinkedIn referiu que o comentário tinha um valor muito, muito elevado para aquilo que era a qualificação daquele conteúdo para o diferenciar de um conteúdo bom. Começou todo a abusar. O pessoal começou todo a abusar e a utilizar essas dinâmicas. Claro que ao invés de ferramentas como, ou melhor, de plataformas como o Instagram, onde ferramentas como o ManyChat foram permitindo fazer essa operação de uma maneira ágil, automatizada, o LinkedIn não é tão permissivo a isso. E, portanto, ou seja, o indivíduo estava a beneficiar de um lado, mas depois a levar a porrada do outro. Mas dirias que isso é uma vitória fácil? Um quick win? Ora bem, voltando aqui, às vitórias fáceis. Às vitórias. Neste caso aqui, e estava-te a falar um pouco destas duas vertentes. Naturalmente que as empresas perceberam que os utilizadores, portanto, as empresas não poderiam ter apenas e só uma comunicação institucional no LinkedIn, sob pena de se tornarem irrelevantes e não chegarem a ninguém. Portanto, empoderar e potencializar e estimular os colaboradores, os seus maiores ativos, como aqui figuras mais sonantes e mais, digamos, de viva voz nesta rede, foi um desafio, e é um desafio que todas elas têm, não é? Muitas delas têm. Aliás, volta não volta, vou fazendo alguma dessa leitura, embora também não gosto muito das vezes de fechar a análise de que de repente só és ativo no LinkedIn se fazes posts, não é? Portanto, hoje a tua atividade pode ir, aliás, e o LinkedIn este ano passou a valorizar os comentários de todos. Portanto, hoje quando comentas alguma coisa no LinkedIn, o LinkedIn dá-te métricas de quantas pessoas viram o teu comentário, não é? Sim. E portanto, sei lá, já tive o nosso amigo André, um dos meus comentários que fiz a uma publicação dele tenha gerado mais de 20 mil visualizações, o meu comentário, não é? Portanto, à publicação dele. Agora, isto do ponto de vista de quick wins, claro, as empresas, ao estimularem estes colaboradores a serem mais dinâmicos e mais ativos, muitas das vezes desmontando alguns preconceitos associados a esta exposição, não é? Ainda ontem, por exemplo, numa das empresas em que estive, de repente, se alguém fazia mais perguntas sobre o LinkedIn, parecia quase aquela de, quer dizer, em 2025 ainda sentimos às vezes estás à procura de emprego? Estás a fazer essas perguntas e o indivíduo, não, é para um amigo, não é? Sim, ainda existe o estigma de quando uma pessoa atualiza o LinkedIn é porque está à procura de emprego. Completamente. Isso parece estranho, mas continuamos a. Agora, do ponto de vista dessas quick wins, como te estava a dizer, obviamente, a quick win deste incentivo e desta promoção dentro de portas, obviamente, para uma prática mais regular e saudável da utilização destes meios, que no fundo fazem transportar a comunicação institucional, a comunicação da empresa para territórios mais alargados. Não é? Então, mas tu achas que as empresas devem ter uma estratégia, falar com os profissionais e dizer, olha, malta, está aqui a estratégia LinkedIn para os colaboradores desta empresa? Sim. Deve estar definido assim? Não nesses termos, mas naturalmente aqui dando consciência, obviamente, às pessoas que hoje, dentro desta, pelo menos no que ao LinkedIn diz respeito, que uma estratégia de sucesso não passa ou não passará única e exclusivamente por uma ação unilateral da página institucional da empresa, que não tem, como vocês acabaram de falar, não tem hoje um reach orgânico praticamente nenhum. Não é? E, portanto, os colaboradores, e mostrando e demonstrando muitas das vezes que isto é um quick win para os dois lados, quer para o colaborador, que no fundo se torna mais visível ao mercado, que se valoriza, e a empresa, que obviamente tem aqui uma porta aberta, não é? Portanto, e um conjunto de. Claro que, sabes
que hoje noto ao longo destes anos todos que em muitas empresas onde não há esta cultura de participação, há obviamente outros problemas de natureza cultural que estão na base, não é? O LinkedIn é só às vezes é um espelho, não é? Exato. Hoje, por exemplo, ainda ontem estive numa empresa onde dos 250 colaboradores, apenas 8 tinham publicado um conteúdo nos últimos 30 dias no LinkedIn. Mas dizem que o LinkedIn é daquelas redes onde a maior parte das pessoas são passivos, são visualizadores e estão ali 90, talvez 90, não é? Havia uma métrica que se falava muito 90-9-1, não é? Portanto, 90 os lurkers, literalmente, desculpem-me, na linguagem do norte a malta chama-lhes os morcões, não é? E na linguagem portuguesa? Morcão mesmo, morcão. Mas o que é um morcão? Um morcão, portanto, um indivíduo passivo, completamente passivo, portanto, um scroller, não é? Um scroller, alguém que no fundo não tem ação, não faz, quer dizer, consome, como estavas a dizer há pouco, consome conteúdo, mas não. E às vezes aqui, e tenho dito muito a muita gente isso, como é que tu estás indisposto com um algoritmo se tu não tens ação, né? Se não dás, digamos, qualquer tipo de manifestação a estas redes sobre o teu tipo de hábitos de consumo. Claro que o LinkedIn também veio atrás do Instagram e do TikTok. Eles veem o tempo que tu perdes a olhar para uma coisa. O dwell time passou a ter um valor superior até ao like, não é? Portanto, que desvalorizou-se completa e totalmente. Mas pronto, eu diria que nestes quick wins vem um bocadinho desta aculturação da empresa para uma adoção mais responsável, mas acima de tudo uma participação mais audível aqui. E isto a empresa tem que, porque muitas das vezes o colaborador não entende. Repara, quando a empresa diz, olha, caros colegas, o vosso contributo, e tivemos neste passado já longínquo, tive já vários exemplos disso. Por exemplo, o LinkedIn tem uma opção que permite que, por exemplo, que eu possa, colaborador da minha organização, convidar 30 pessoas da minha rede que não sejam seguidores para seguirem a minha página da empresa. Não é? Repara, quando tu de repente tens uma empresa, e este ano já fiz com 2 ou 3 acima quase dos 1000 colaboradores, e onde tu tens vulgo 1000 colaboradores a fazerem 30 convites durante 3 meses consecutivos, não é? Tu de repente tens um crescimento orgânico avassalador, não é? Portanto, eu estive aqui há 2 anos com uma empresa, uma multinacional que está aqui em Portugal, com uma das Big Four, e basicamente eles têm uma única página global no LinkedIn. O mercado, portanto, o ranking de seguidores portugueses, estava lá para baixo. Nós, em 2 ou 3 ações que fizemos, naquele ano, o país que mais cresceu na franja de seguidores daquela que tem hoje 10 milhões ou 20 milhões de seguidores foi Portugal. Não é? E quer dizer, com meia dúzia de ações. Não é? Mas olha, e se não pensarmos em quick wins e começarmos a pensar tipo em estratégia? Tu dirias, como é que se monta uma estratégia de employee advocacy, por exemplo, que é um pouco o chavão, um programa uma estratégia de embaixadores de marca, não é? Por exemplo, no fundo, embaixadores. Aqui é exatamente primeiro haver aqui, e nós temos feito isso em algumas empresas, obviamente haver aqui um trabalho de cima para baixo, não é? Portanto, ou seja, muitas das vezes quer em palavras, mas também em ações. Não é? Quer dizer, não basta o diretor ou o CEO dizerem malta, tudo a publicar 2 vezes por semana. Tudo a publicar ou tudo, queremos os mais ativos. E de repente, mas não olhem para o meu perfil, que está aqui vergonhoso. Não é? Nós temos visto nestes últimos anos, felizmente, digamos, o aparecimento deste social CEO. Não é? Um CEO hoje mais presente na vida digital da empresa, um CEO muito mais ativo. Aliás, esta semana estarei também na atribuição dos prémios anuais do Social CEO do ano, aqui em Portugal. As empresas já reconheceram esse papel deste, às vezes, que é um grande influencer, para dentro de portas e para fora. E, portanto, o trabalho começa muitas vezes aí, percebes? Começa muitas vezes aí, porque no fundo são eles que depois estimulam, digamos, incentivam aqui a que o colaborador sinta, ok, afinal, não é mau, não é, ou seja, não vou dar uma mensagem negativa quando estou a fazer uma ação de ter aqui um papel mais exposto e mais visível aqui. Primeiro, começando aqui pela base de topo, não é? Depois, obviamente, nessa cultura, claro, como te disse, isto só faz sentido se houver já uma cultura prévia a tudo isto, quer dizer, porque se a pessoa hoje não veste a camisola antes disto, não é? Já não vestia a camisola, não é no digital que vai vestir a camisola, portanto, e isto em muitos dos casos... Aí até prefere vestir outra camisola qualquer. Sim, eu até te vou dizer que em alguns dos casos acabo por dizer às empresas, olha, eu percebo a vossa vontade, mas
confesso-vos que vocês têm que fazer um trabalho prévio ao qual se calhar não serei eu a trabalhar, porque vocês vão ter uma enorme dificuldade, porque as pessoas não vão ter essa predisposição. Repara, então, eu ao longo só para tu teres uma ideia, há um recurso no LinkedIn, que é o recurso muito conhecido do Open to Work, não é? Portanto, aquele recurso que o utilizador pode chancelar o seu perfil indicando que está à procura de emprego. Essa chancela tem dois tipos de chancela. Uma chancela pública, um verdinho aparece o adepto de Sporting e fica visível para todos, ou um mais oculto, mais privado, só para utilizadores que disponham de uma rede, de uma licença recruiter corporativa, a licença mais cara de longe do LinkedIn. E em Portugal estamos a falar de 900 mil. Estamos a falar, se calhar em muitas empresas, de uma franja muito significativa de pessoas com aquilo ativo. Que atenção, não belisquem nada. Não, mas é uma boa métrica. Temos uma referência que existe mais ou menos 1 milhão de pessoas à procura de trabalho. 20%. Ou à procura, ou pessoas que dizem assim, eu estou muito bem onde estou, mas não fecho portas a um eventual desafio. Mas muitas das vezes esses números, associados ao tal número que eu há pouco dizia, de vermos que de facto a pessoa não faz uma partilha espontânea de conteúdos da empresa, portanto alguns até dizem, Pedro, eu nunca fiz gostos em conteúdos da minha empresa. Mas porquê? Quer dizer, então é a tua empresa? Não, achei que isso não era bem entendido, mas não era entendido porquê? Quer dizer, não tens orgulho em fazer parte, claro. Quando percebes aqui que de repente essas componentes... Há um problema cultural enorme. Há um problema cultural. E portanto, se esse problema cultural, nós não conseguimos dar respostas no digital, não é? Quer dizer, em muitas das situações que no passado, então está aqui o conteúdo, vamos fazer e tal, e de repente vias as pessoas ali com... Então, mas porquê? Não, porque é complicado, mas é complicado porquê? Quer dizer, vias ali um conjunto. Portanto, eu estava-te a dizer que o primeiro fator, obviamente um fator estrutural, de cultura. Há depois aqui um top-down, não é? Portanto, um começar a liderar pelo exemplo, também neste ponto de vista digital, tornando aqui, e às vezes não é fácil, portanto, não te esqueças que temos nos últimos anos atravessado, lá está, o conceito de empresa, de CEO ou de board oculto, não é? Quem é o chefe? O gajo está lá nas trincheiras, ninguém o vê. Hoje a coisa não acontece, quer dizer, hoje... Estamos mais à americana. Hoje não, acho que Mas também tem o desafio do teletrabalho, não é? Mas tudo bem. Sim, mas pronto, também aqui, repara, hoje quando o CEO se torna mais social, digital, ele não comunica não só para fora, mas para dentro também, não é? Portanto, sim, mas também às vezes acontecem os casos das asneiras, não é? Que o CEO começa a comunicar opiniões muito pessoais sobre temas fraturantes e de repente está a cultura toda a vida. Não, olha, nós tivemos alguns exemplos até, por exemplo, vamos ter agora brevemente o Web Summit, não é? Portanto, o Paddy Cosgrave é um exemplo vivo de uma cagada que também teve proporções. Demorou 2 anos a ser resolvida. Pronto, e uma cagada que teve aqui um impacto muito, quer dizer, aquela vontade fervorosa de uma missão. Pronto, e hoje eu diria que há vários canais. É claro que estas pessoas hoje, com a exposição que têm que ser as cuidados. Mas estava-te a dizer que, decorrente disso, vem obviamente um trabalho muito de educação digital, não é? Portanto, no fundo, mostrar. Portanto, eu ao longo destes anos tenho feito, por exemplo, destes programas, vamos fazendo também portanto, códigos de conduta digital, boas práticas. No fundo, às vezes, Pedro, mas não achas que vamos estar a fazer um código de conduta, digamos, um manual de boas práticas? Não estás a... Não, quer dizer, eu costumo dizer que estás a incentivar e a promover ainda mais digamos, a cultura de participação. Estás a restringir, quer dizer, longe vão. Estás a dar confiança às pessoas que sabem que há umas regras a seguir e se seguirem aquilo dizer, vai correr tudo bem. Repara, a regra pior que nós hoje em dia temos em muitas empresas é a regra do bom senso, não é? Pronto, aquela regra estúpida que, as pessoas... eu vou apelar ao bom senso dos colaboradores relativamente aos conteúdos em áreas privadas da empresa. E a Maria diz, não, mas eu achava que publicar este conteúdo na casa de banho era pacífico, não é? Pronto. Eu recordo-me, por exemplo, há uns anos, não vou mencionar a empresa, nós aqui temos imensas regras e tudo. Eu na altura dizia assim, olha, vai ao Instagram, clica aí nas locations, por favor, e clica aí na localização da sua empresa. Isto não deve haver posts. Vamos ver? Foi chocante, não é? Conteúdos de casas de banho, conteúdos de áreas privadas e tudo. Aquela lógica da malta, eu estou a publicar isto para mim. Pois, o problema é que ao tegares um local público, estás a afetar um conteúdo. Claro. Pronto, mas nestes contextos as empresas foram percebendo que havia aqui um longo caminho de educação, percebes? Quer dizer, que não se fecha num determinado momento. E eu tenho muitas das situações em que isso acontece, que é, Pedro, mas nós já fizemos este trabalho todo e, quer dizer, no mês que deixamos de estimular a malta para fazer, pronto, a malta acabou. Não há continuidade. Pronto, há aqui um caminho que demora. Agora, isto de alguma forma vai reverter-se. Isto para dizer que dentro desse processo depois, processo que decorre de
depois desta aculturação digital com programas formativos, programas de incentivo, há muitas empresas que fazem muitas dinâmicas de gamificação. Pronto, normalmente aqui, mas Pedro, estás a gamificar o quê? O melhor post? Estamos a tentar gamificar ações que, obviamente, eu já fui a uma empresa que dá formação que dava prémios. Sim, é isso. A gamificação, a cenourinha em cima à frente deles acaba sempre por ser um estímulo, e muitas das vezes eu recordo-me, por exemplo, lembro-me, fiz um programa com uma equipa de direção, uma equipa mais executiva. Na altura tínhamos essa opção da gamificação, não estava logo, mas que aquela equipa muito motivada a objetivos e muito motivada entendeu aquilo. Repara, não, era uma gamificação que não tinha em jogo, não estava em jogo nenhum prémio, nenhuma premiação, mas o simples facto de haver um leaderboard em que eu estou primeiro e o outro está em segundo, estimulou, e mexe o ego, não é? E a verdade é que, quer dizer, para o objetivo da organização foi, Pedro, esta iniciativa despoltou em malta que não era de facto muito ativa uma dinâmica que depois, fim do projeto, continuou, porque as pessoas mas olha, sentiram. Já percebemos que isto é preciso meter a malta a mexer. Sim. Mas e mexer com o quê? Com conteúdos? Sim, repara, dentro disto tu tens, e como eu também vou sentindo aqui ao longo dos anos, tens, eu diria aqui, vários estágios de maturidade dos utilizadores face a conteúdos. Claro que numa fase inicial, eu diria, e dentro destes que há pouco estávamos a falar, que publicam conteúdos, só para vocês terem uma ideia, neste último mês publicaram conteúdos no LinkedIn em Portugal 120 mil pessoas. Ok. É um número, mas para 5 milhões temos uma franjinha de produtores. Mas deixa-me dizer, este número, mas é importante que os nossos ouvintes tenham noção que estes números não são diferenciados de outros países. Aliás, se tu fores ao Brasil, o Brasil são muitos, malta. Estamos a falar de, se calhar, uma percentagem que não chega a 1%. Ok. Portanto, são muitos, mas também, obviamente, haverá muito mais ruidosos, mas acabará por haver aqui uma franja silenciosa muito significativa. Os Estados Unidos também têm médias muito baixas, portanto, quanto maiores do ponto de vista da dimensão, no caso do LinkedIn, no caso específico do LinkedIn, em termos de países, eu diria aqui que menor é a percentagem de participação. Bom, mas estava a dizer que nestes estágios do que é que se publica, naturalmente que muitos dos utilizadores ainda vivem num estágio de partilha de conteúdo, aquela partilha básica, não é? O share, eu vou partilhar o conteúdo que a empresa já o fez, ou então vou partilhar um conteúdo que já estava existente na rede. Pronto, a rede do LinkedIn, na verdade, embora mantenha essa opção disponível, é uma opção que hoje tem um resultado quase bola, não é? Ou seja, se eu hoje, por exemplo, vocês fizeram um post do episódio de Marketing para Idiotas, eu vou republicar, isto hoje mas tem um zero alcance. Pergunta super prática. Nós geralmente metemos na nossa página de LinkedIn, metemos lá o episódio e depois ou vamos lá e pegamos e fazemos o repost nas nossas redes pessoais. Não vai dar nada. Vale mais a pena nós fazemos o nativo. Apontamos o link, temos ali e tal. Ou seja, nem depois apresenta a fatura da consultoria. Não, mas é um fator. É o que eu acabei de dizer. Mas é para trabalhar, pá. Exatamente. Ou seja, morcão. Exatamente. Não, mas para, esse tipo de prática, infelizmente, o LinkedIn, que eu às vezes digo, há determinado tipo de formatos que, se o LinkedIn os abortou, ou pelo menos indicou que eles não eram relevantes do ponto de vista de reach, de alcance no LinkedIn, no feed, deviam tê-los já tirado. Não é? Então o que é que eu devo dizer aos meus clientes? O que é que tu deves? Mas lá está, o que eu estava a dizer. Numa fase inicial, repara, se tu tens hoje um grupo, um núcleo alargado de colaboradores em que as suas práticas de publicação eram zero, por favor, tens que perceber que ele tem que cumprir e iniciar uma jornada em várias etapas. Ou seja, nós não podemos hoje, e às vezes acontecia em algumas empresas, o indivíduo nunca publicou conteúdos e agora diz, então agora vamos fazer o seguinte, portanto, vais agora publicar, vais começar a escrever um texto, agora vais tirar uma fotografia, agora vais fazer um vídeo. Quer dizer, já estávamos a colocar a premissa de que ele fizesse um conteúdo já numa escada aí na 7º ou 8º grau. Portanto, eu costumo dizer, a primeira postura normalmente do colaborador que tu tens é, primeiro vamos querer que ele inicie com as pequenas quick wins. Vai reagir a algumas publicações. Em algumas delas até vamos estimulá-lo a comentar algumas delas. Depois vem a segunda etapa. Publicações dentro ou fora da empresa também. Certo, publicações dentro e fora da empresa. Depois, na segunda etapa, então vamos começar a estimulá-lo a partilhar conteúdo prévio. Quer do ponto de vista da empresa. Sabes que em alguns casos as empresas, ao longo destes anos, também foram sentindo aquele medo de mas Pedro, quer dizer, a partir do momento que os nossos colaboradores também começarem a fazer conteúdos sobre nós perdemos o controle dos conteúdos, não é? Nós vivemos numa era em que estamos a delegar controle à inteligência artificial, mas não conseguimos delegar aos nossos trabalhadores a quem pagamos todos os meses. Sim. E alguns, Pedro, mas e se ele adultera? E se ele... Caríssimo, por isso é que estás a fazer trabalho, digamos,
Porque há ali uma fronteira delicada que é, não está no contrato de trabalho, não faz parte das funções dele, essa atividade social. Também esta exposição digital. Esta fronteira de, bom, não sou obrigado. Não é? Então, e aqui sabes que nós nesses modelos acabamos sempre muito por fazer o modelo de incidir na expressão boas práticas, recomendações. E entre aspas, vestir a camisola, não é? Sim. Tu achas que devia ir para o contrato de trabalho? Não, se é tão importante na estratégia de uma empresa. Ora bem, contrato acho que dependerá muito da. Quer dizer, não vais contratar. Bem, há uns anos atrás a malta até dizia: mostra-me lá o teu cloud. E eu digo-te, lembram-se daquelas ferramentas de medição da vossa relevância. Aliás, eu lembro na altura, assim, uma organização que tinha assim um nome assim com 3 letras e tal, L qualquer coisa, espanhol ou francês, não é? L corte e qualquer coisa. E eles diziam na altura, quando estavam a contratar, o indivíduo que vem para a equipa de marketing tem que ter um cloud mínimo de 70 pontos. O gajo mexe em digital, então não mexe. Mas estava-te a dizer, relativamente às questões do contrato de trabalho, obviamente que para mim não é um fator. É claro que, por exemplo, para um CEO hoje, ou para alguém do board, hoje, claro que tem que estar claro na cabeça dele que há hoje uma necessidade de exposição. Pronto, e tu vês hoje, até na política, nós vamos vendo muito também que eles acabam por, seja uma coisa mais espontânea, mais natural deles ou não, mas que é obviamente algo de positivo e de bom tom. No caso das empresas, naturalmente que as empresas vão tentando aqui de baby steps em baby steps, tentando estimular a que de facto o utilizador esteja, hoje praticamente todo ele está numas redes mais do que outras, não é? Mas vai estando. Eu tenho tido aqui alguns desafios, até no caso, por exemplo, das organizações públicas, muitas das vezes que é Pedro, nós até temos aqui às vezes desafios, que são os nossos próprios colaboradores a dizerem mal de nós nas próprias redes sociais, não é? Pronto, e recentemente aqui com alguns organismos públicos eles viviam esses dramas, pronto, mas aí, como eu estava a dizer, mas aí é um trabalho que eu normalmente já não é do meu lado. Agora, nesta questão do contrato que eu estava a falar, há obviamente outras coisas que estão no contrato que são importantes. Mas não te foques muito nisso, aí já estamos a desviar, fiz essa pergunta, mas também estamos a desviar-nos bastante. Para te dizer que no caso do contrato tu tens hoje algumas preocupações, que é, por exemplo, no caso do LinkedIn específico, deixaste de estar vinculado a trabalhar na empresa, tens que ter consciência que quando cessas funções também deves cessar essas funções nos vários ambientes. Esse é um ponto interessante, sim. Há muita gente que acaba por perdurar propositadamente. Está à espera, está a tentar arranjar outra coisa. Sim. Desculpa, na maioria dos casos, eu diria que 90% dos casos, tu tens muito poucos casos em que efetivamente a pessoa. E tu não podes ir lá dizer para tirar. Não tens uma forma técnica do lado da empresa. Sim. Isso é uma coisa que eu sempre me irritou um pouco do LinkedIn, que foi o LinkedIn nesta medida, e repara, mais uma vez, numa rede, estamos a falar em 70 milhões de empresas registadas no LinkedIn, onde eu diria que 99% das empresas são PMEs, não é? Portanto, ou seja, há um núcleo muito reduzido de empresas gigantes. E na altura, já muito se fala, há muito tempo, de o administrador de uma página da empresa poder ter, se tu te vinculaste a dizer que trabalhas na minha empresa, eu poder fazer o validating check, yes or no. Sim, porque eu posso meter agora no meu LinkedIn a dizer que sou da Google. Podes. E ninguém. Quer dizer, vamos lá ver, a questão depois é esta. Evidentemente, como tu estavas a dizer, tal, até que ponto, eu tecnicamente não consigo remover o utilizador. Portanto, aqui tenho 2 cenários sempre possíveis. Cenário número 1, o cenário, obviamente, em cima do utilizador, dizer assim, olha, desculpa, o senhor está a partilhar declarações falsas, quer dizer, isto hoje, e vocês seguramente aqui, ao longo destes tantos episódios, já falaram sobre estas componentes, quer dizer, hoje não permite, o utilizador não tem a impunidade agora de dizer assim, olha, eu trabalho na Google e agora a empresa não pode dizer nada, eu digo o que me apetece. Isto normalmente aqui tenho digamos aqui um quadro que eu, em alguns casos, e quando tenho algumas destas conversas, mas, quer dizer, tu agora podes. Mas existem algumas nacionalidades que têm esse hábito. Diz? Existem algumas nacionalidades que eu já vi no LinkedIn que têm esse hábito recorrente. Pronto, há vários hábitos. Por exemplo, repara, há o hábito de hoje, quando tu vais para um novo desafio profissional, tens ali aquele período, às vezes ali de 6 meses, ou de 3 meses, ou do tempo que for, onde acabas por não atualizar, porque ainda estás num processo transitório e legítimo. Temos de nos focar outra vez naqueles passos que tu estavas a dizer, senão estamos aqui a passar para coisas muito. Mas o Fred tem uma pergunta. Vai, Fred. Desculpa, eu é que sou um chato. Não. Estavas a seguir uma linha de raciocínio para quem está a gerir pessoas, quer perceber como é que pode gerir o tema LinkedIn. Mas deixa-me dizer aqui uma coisa, uma parte aqui para a nossa comunidade. Tinha aqui pensado na última parte aqui do nosso podcast em levarmos um bocadinho para o tema da inteligência artificial, contexto para os nossos ouvintes. Embora o legacy, ou seja, a maior parte do tempo de trabalho do Pedro tenha sido à volta do LinkedIn, é verdade que tu estás super por dentro sobre as ferramentas, estás sempre atualizado e agora tens dado muita formação sobre
ChatGPT e inteligência artificial, que é um tema que eu e o Miguel já lá vamos, porém, porque falaste de plataformas, e se calhar o que agora se segue tem muito a ver com plataformas e mecânicas nas plataformas, e a área que tipicamente eu acredito que seja a maior apetência do tema do LinkedIn, além do tema do emprego, que seja vendas. E a questão é muito simples. Em relação ao tema da plataforma do Sales Navigator, quando é que é uma vantagem e quando é que é um desperdício? Porque ela não é gratuita. Sim. E para muitas empresas que tu já foste, se calhar até tem o Ferrari, mas não o usam. Sim. Ainda ontem tive essa sensação. Pronto. Só para fecharmos aqui só o último tema anterior, só para dizer que, obviamente, dentro deste curso que já tínhamos falado aqui, os passos, Miguel, tu disseste, já tínhamos falado aqui das questões mais da parte cultural, da parte do board, da parte, obviamente, do treino e da capacitação, que é um fator que hoje, e decorrente também disto que tu acabaste de dizer, de um fator que está num permanente rebuliço. A empresa tem que ter, e eu tenho puxado muito nesta tónica, a empresa tem que ter, de facto, uma agenda formativa para a área do digital permanente, não é? Quer dizer, que não só se restrinja às equipas de comunicação e de marketing, que normalmente são aquelas que recebem mais inputs sobre isto, mas hoje, de facto, todas as áreas, não é? Portanto, tu falaste aqui, quer da questão do recrutamento, quer das questões de... E, portanto, esse é claramente um fator que a empresa não pode negligenciar, ou de ter aqui, de facto, uma aturada, digamos assim, operação formativa e de capacitação destas pessoas. E claramente, de proximidade, no sentido de lhes demonstrar, em muitos dos casos, é fácil hoje, com dados, chegar a isso, do papel que eles têm hoje neste caminho e no papel que todos, obviamente, têm. E depois estavas a falar também, estavas a falar ali da parte dos estágios de conteúdo e disseste, partilhar o que já existe, partilhar prévio e exatamente, tu tens esse quadro evolutivo que, consciente um bocadinho desse, afinas depois, obviamente, quando estás a fazer este trabalho com os teus colaboradores, não é? Quer dizer, se hoje tenho aqui colaboradores que ainda não estão nestes primeiros estágios consolidados, portanto, ainda não têm uma prática regular na rede, portanto, muito pouco, e na maioria dos casos, infelizmente, Pedro, temos que ter sempre o link, senão, ou então, aqui em Portugal não há muito, mas já existem muitas ferramentas de employee advocacy no mercado internacional, ou seja, ferramentas que permitem o quê? Que eu possa ter, de um lado, as equipas de comunicação a distribuir conteúdos internamente, para que depois os colaboradores, por exemplo, nos seus equipamentos móveis, possam dizer assim, olha, a empresa acabou de publicar um conteúdo, gostávamos que o republicasses, o repropusesses nos vários canais. Agora, quando a empresa já tem esta capacidade e o colaborador já tem esta cultura, e muitos acabam por... Repara, nós temos hoje muitas empresas que, pelo facto de estarem muito vinculadas à área tecnológica, também vão tentando aqui, um pouco por via disso também, ter uma equipa mais desperta e aberta exatamente a esta ação, a este papel que cada um deles tem. Agora, tens muitos outros tecidos que o caminho é um caminho das pedras, que já falamos aqui, se calhar empresas que ainda não têm websites, que ainda não têm... Quer dizer, as coisas aqui depois acabam por ser muito semelhantes. Mas eu diria que dentro deste caminho que de alguma forma tu levas este caminho de engrandecimento digital, e há muitas empresas que efetivamente também demonstraram aos colaboradores que, olha, nós estamos a preferir investir na vossa capacitação em lugar de investirmos em publicidade, e se calhar até dizer assim, olha, por cada euro de publicidade que nós... Melhor, por cada, €1 de investimento em capacitação dos nossos colaboradores que investimos na sua engrandecimento digital, são se calhar €5 que deixamos de investir no plano pago, não é? Do plano dos conteúdos pagos, não é? Pronto, por exemplo. E compensa? Se compensa, repara, muitas das vezes os objetivos aqui são diferentes. Por exemplo, no caso do employer branding que tu estavas a falar, não é? Repara, muitas das empresas vão sentindo o quê? Olha, este engrandecimento da nossa comunidade, a tornar uma comunidade muito mais vibrante e muito mais próxima das pessoas, fez com que, por exemplo, em muitos dos casos, nós tivéssemos conseguido ter um incremento, por exemplo, do número de candidaturas a oportunidades de emprego, não é? Portanto, uma empresa que não era vista como uma boa empresa para trabalhar, de repente, com esta ação mais viva, lá está, com os colaboradores a serem mais, no fundo, mais orgulhosos neste vestido de camisola digital, isso trouxe, naturalmente, aqui outputs. A mesma coisa com a área das vendas, não é? A mesma coisa com a área das vendas. Porque hoje, estando hoje portanto, comercial muito mais visível, muito mais exposto, acaba por ter uma notoriedade e um top of mind muito superior àquele que muitas vezes só aparece para fazer aquelas chamadas clássicas de CRM. Bom, é aquela altura do ano em que falamos um bocadinho, tudo bem, tá, tchau, 10. Hoje o ambiente é muito mais social, quer dizer, tu hoje tens muito mais chances de interagires diariamente no plano social com clientes ou potenciais clientes do que tinhas, não é? Num quadro, sei lá, ainda esta semana tive, por exemplo, esta semana que passou tive um exemplo disso também. O LinkedIn tem uma área que vos dá a conhecer a todos as atualizações da vossa rede. Quem mudou de emprego,
quem mudou de atividade, com quem obteve novas certificações, mas claro, a área da mudança de emprego é a mais interessante de todas. Portanto, todos os meses, qualquer uma das pessoas que nos está a ouvir tem provavelmente uma rede que se altera, não é? E que se transforma e que, pronto, pessoas que, digamos, partem para novos desafios. Por acaso desliguei isso recentemente, estava sempre a vir para o carro, então... Não, mas repara, Fred, vou-te dar um exemplo. A malta à tua volta está toda a trocar. Não, a já questão tinha é que também, notificações. Vamos lá ver. Há notificações dessa natureza que eu recomendo que tu desligues, aniversários de empresa e aniversários pessoais, aniversários das pessoas. Não vejo que isso traga-te valor enquanto. Agora, teres uma noção de, por exemplo, de repente, a pessoa com quem, vou dar um exemplo do meu lado, alguém que tinha portanto, um papel muito relevante numa organização de grande porte na área, no âmbito da direção de marketing, tinha uma empresa, na semana passada ascendeu a uma nova empresa de porte ainda maior, com as mesmas funções. Pessoa que te tinha contratado ainda durante este ano. Isso confere, obviamente, a quem está na área das vendas, lá está este social selling, não é? Este venda mais num patamar social, um benefício de indesmentível valor. Não é? Relativamente à tua questão do Sales Navigator, hoje, obviamente, um utilizador que é um utilizador recorrente da rede, e se o faz de forma regular e consistente, terá seguramente benefícios numa utilização mais musculada que lhe é dada pelo Navigator. O Navigator tem um conjunto de recursos avançados, nomeadamente de organização e de alcance, portanto, através dos e-mails para outros utilizadores. Portanto, eu diria organização e alcance. Agora, se isso só terá valor se efetivamente a pessoa, olhar para o LinkedIn como essa plataforma de giratória desses contactos e dessa organização toda, porque senão, de outra forma, quer dizer, o investimento que tu estavas a falar hoje, o Navigator tem duas versões, uma versão core, que é a versão que qualquer um pode adquirir na plataforma, ou então a empresa subscreve um plano Enterprise para que os colaboradores possam dar. Agora, mais uma vez, dar uma ferramenta a tolo, ele vai ficar tolo na mesma, não é? Sim, porque a maior parte dos e-mails que recebo, não é assim que se chama, sim, não é? e-mail. Acho todos muito maus. Eu acho que são completamente, despersonalizados, apesar de haver aquela personalização da AI. É isso que eu estava a dizer. O LinkedIn já está, quer no Navigator, quer no Recruiter, já está a incorporar vários recursos de IA. Alguns, com honestidade, parecem-me a mim dispensáveis, nomeadamente o de criação de conteúdos. Eu acho horrível. Não me parece fazer nada sentido. Não, nada sentido, porque nunca conseguirá ter uma solução com a robustez que tem outras opções que hoje conhecemos todas do mercado, não é? Agora, há obviamente algumas. Bom, o LinkedIn já não é de agora, quer dizer, agora tem falado mais de IA, mas quer dizer, estas questões de inteligência artificial já estão, digamos, muito enraizadas nos produtos do LinkedIn já há vários anos. Claro que agora mais relevantes, portanto, nós tivemos aqui, que estava a dizer, no caso do Navigator e do Recruiter, recursos para filtrar melhor o trabalho de prospecção e agora até o trabalho de, digamos, customização e personalização das mensagens, não é? Pronto, que no fundo ele vai propondo, embora continuamos muitas das vezes a ver que se calhar, muitas das vezes com limitações que se calhar os outros recursos, o ChatGPT e outros, não é? Estavas a falar há bocado desta integração da IA. Pronto, obviamente que és o LinkedIn e nas minhas ações. Mas podes ir do LinkedIn, porque tu tens dado formação até que muitas vezes. Repara, eu acho que, como se calhar também aconteceu com vocês os dois, com muitas das pessoas que nos acompanham, as transições são naturais, não é? Quer dizer, portanto, claro. Não é? Portanto, ou seja, eu comecei naturalmente aqui a trabalhar as questões do LinkedIn e a trazer aqui às pessoas de que forma é que o mundo da inteligência artificial lhes poderia ajudar a potenciar, e portanto, se os primeiros, sei lá, há 2 anos atrás, as coisas invariavelmente eram muito focadas dentro da otimização do perfil, não é? Portanto, nós hoje podemos perfeitamente fazê-lo com recurso a várias ferramentas, no caso o clássico do ChatGPT ou do Gemini, onde nós conseguimos aqui, portanto, o LinkedIn, para quem não sabe, permite que vocês possam exportar o vosso perfil em PDF, pronto, e permitindo que depois, aplicando isso a outras. Neste momento, e por falar nesse contexto, também é importante dizer que este ano o LinkedIn introduziu de uma forma assim muito discreta, uma feature para dizer que autorizas que o teu perfil do LinkedIn e as informações do teu perfil sirvam para treinar modelos de inteligência artificial. Pimbas. Então, cheira-me que a partir já dos próximos tempos. Sabes, isto está. O Miguel inaugurou aqui no podcast um slogan que era. Qual? Então, privacidade a privacidade é uma tanga, exato. As t-shirts e tivemos compradores. Mas pronto, está nessa linha. Eles fizeram isso de forma muito discreta, mas para isto, para dizer que. Eles pediram só para em conformidade, já, na verdade já estavam a usar. Sim, basicamente, eu acho que foi isso. Quer dizer, eles já estavam a usar, mas era assim, pronto, vamos só pôr aqui só para isto ser legal. Mas olha, diz-me uma coisa, e tu não achas que a AI está a destruir um bocado o LinkedIn do ponto de vista da criação de conteúdo? Epá, temos agora imensos
posts super genéricos, sim, horríveis. Mas isso, eu diria que como qualquer novidade, e tu também sentes, havia aqui pronto, da mesma forma que, repara, essas publicações que estavas a dizer, se calhar há alguns meses atrás, os três que aqui estávamos comíamos esse tipo de conteúdos com alguma naturalidade, hoje em dia smells like AI, não é? Portanto, isto é natural, quer dizer, da mesma forma como a abordagem. Estavas a falar um bocado dos e-mails, e-mails pouco personalizados. Hoje, evidentemente, que ao fim de algum tempo tu percebes, ok, esta mensagem foi totalmente... Sim, aquelas lições de moral, olha, isto foi o que eu aprendi com a minha máquina de lavar sobre vendas. Ou então nas próprias mensagens, caro Frederico, é com enorme prazer que recebo a sua incrível mensagem de hoje. É com agrado que vejo que procura os meus novos serviços. Quer dizer, evidentemente que nós nos próximos tempos vamos sentir o quê? Vamos sentir utilizadores já mais capazes de cheirar um post de IA a 50 metros de distância. É porque o meu amigo Fred é daqueles que diz aqui muitas vezes que a AI vai substituir departamentos inteiros e tal, e eu digo, no último tivemos aí no IAD em que eu estava a dizer, não, a criatividade e tal, a AI não substitui isto tudo, mas eles, não, substitui tudo. Tu acreditas que a AI pode substituir o plano de comunicação da empresa no LinkedIn? Olha, eu de facto, e já tivemos esta conversa até antes do arranque. Desculpa, Fred, temos muito assim, pronto, o LinkedIn tentou sempre, e agora eu acho que esta guerra vai ganhar ainda mais força. O LinkedIn durante muitos anos tentou privilegiar, esta é uma rede de pessoas para pessoas, tentando muitas das vezes aqui, e comentei-vos isso também, reduzir e eliminar drasticamente tudo que eram ferramentas de automação. Isto prévio a esta hype toda. Sim, até nas políticas eram restritos e bloqueavam contas. Eles no início até diziam, tu só aceites como amigo pessoas que conheces na realidade. Exemplo, e agora já não. Mudou tudo. Agora mudou. Até tinhas que dizer de onde é que conhece a pessoa, és amigo. Pronto, mas isto para te dizer o quê? Portanto, eles durante muitos anos privilegiaram, portanto, é uma rede que tem 22 anos. É bom a malta às vezes, portanto, vê lá, não coloques no genérico, o Pedro vai falar de uma nova rede e tal. Mas malta, deixa só dizer aqui aos nossos ouvintes que eu ainda vou a algumas empresas onde me apresentam como o Pedro Caramês hoje vem-vos falar aqui de uma nova rede social. Bom, portanto, 22 anos passar, malta. Uau, tá? Pronto, mas eu estava a dizer. Qual? Exato, às vezes até fico para lá, estou a falar de quê? Não, então digo assim, para lá, aquela coisa onde eu dizia que a rede começou a 5 de maio de 2003, é melhor não dizer então, é melhor não. Mas pá, estava-te a comentar que dentro deste contexto, e disse-te há bocado também, em off, que estou com uma enorme curiosidade neste momento para perceber onde é que se vai posicionar o LinkedIn com tudo, quer dizer, com a chegada destes AI browsers, do Atlas e do Comet, neste momento. Penso que já tinha falado disto noutros episódios. Foi o tema do último episódio? Exatamente. E de modo que, portanto, a chegada destes browsers incríveis e a chegada também de muitos outros recursos que têm, como estavas a dizer, feito explodir maior número de conteúdos. Embora, há pouco estava a trazer dos 120 mil, prévio a IA, estávamos a falar em 100 mil, estável. Portanto, não vi um incremento tão suficientemente. Repara, quem nunca publicava continua a não publicar, provavelmente quem já publicava incrementou, se calhar, o fluxo de publicações. Embora também aqui a rede tenha se pronunciado no sentido de dizer assim, ok, se calhar publicares todos os dias ou publicares 2 vezes por dia, é uma cena que não te vai correr muito bem, porque não vais ter quase alcance. Existe algum valor, algum número que nos possas dar? É difícil hoje estabelecer isso. Falam-se muito neste momento na métrica das 3 publicações por semana. Okay? Pensei que isto ser por dia. Não. Por dia neste momento o que se fala é quem faz mais do que, por exemplo, 2 publicações por dia, de 2, uma delas vai praticamente não ter quase alcance. E se tu fazes 3, 4 ou 5, então a quinta praticamente é desprezível. Mas pronto, estava-te a comentar que a rede sempre foi muito, digamos aqui, sempre vincou muito de que queria ser uma rede de pessoas para pessoas, de que queria, portanto, e que iria se tornar irredutora naquilo que eram ações artificiais, de bots, portanto, e surgiram no passado, por exemplo, no passado recente tivemos as figuras dos pods, POD, portanto, os pods eram, o que é que são os pods? São comunidades, normalmente que existiam e que existem no WhatsApp, por exemplo, ou noutros recursos, que entretanto também outras aplicações que foram sendo criadas também com esse objetivo, onde basicamente os profissionais ali colocavam o link da sua publicação e, digamos, tinham uma comunidade de 100, 200, 500 pessoas que ia reagir a esses pods. Pronto, claro que o LinkedIn rapidamente tentou matar algumas dessas existências, ou seja, hoje, se ele consegue ter mecanismos para perceber que se tu clicaste, por exemplo, num link que foi colocado de um post do LinkedIn, mas que tu colocaste o link numa área
externa ao LinkedIn, okay? Eles percebem que aquele clique é diferente de quando estás a navegar dentro da plataforma. E chegaste ali. Pronto, claro. Isto no sentido de dizer assim, ok, estes indivíduos estão a usar mecanismos artificiais para. Portanto, isto para dizer que há esse reforço. Agora, nestes últimos meses, com toda esta explosão de Comets e de Atlas, quero muito perceber como é que o LinkedIn se posiciona neste contexto. Não é? Porquê? Porque neste momento há muitos bots que de repente estavam, portanto, ou seja, porque havia várias plataformas que estavam mais ou menos sinalizáveis e eram conhecidas por todos. Não é? Por exemplo, muitas plataformas, vou-vos falar aqui se calhar de algumas que alguns conheciam, que usam os Apolos, que eram ferramentas de extração de e-mails. É verdade. O Apollo era aquele dos e-mails e tal. Claro que hoje são muito, movem-se com muita sensibilidade para não violar utilizações que estas redes hoje, logo de forma muito cáustica, e o LinkedIn, como te disse, foi eliminando este ano, por exemplo, no início do ano, eliminou uma série delas que eram muito populares e que as eliminou praticamente no todo, não é? Portanto, não permitindo que o indivíduo chegasse lá, olha, tudo que são comentários, quando alguém faça algum post sobre marketing para idiotas, analisa o post e comenta, não é? Portanto, agora, vamos ver o que é que... Agora já não é preciso, agora basta usar um Android da vida e ele faz isso. Mas lá está, mas estás a ver. Mas é o que eu disse. Sim. O problema é que neste momento o que eu quero agora perceber é... Mas enquanto a API tiver acesso, porque ele está a falar de outra coisa, está a falar dos browsers que já fazem automatizações e que a seguir passam por cima disso tudo. Que em off estavas a comentar com o Miguel, quando começámos o episódio, que tu tens vindo a experimentar e recomendas... Não, recomendo. Ora bem, estamos, e vocês já falamos disto, estamos na madrugada destas coisas todas do mundo, deste contexto, não é? Quer dizer, o Atlas tem que 6 dias, 7 dias, 8 dias, não é? O Comet um bocadinho mais, não é? E agora outras que entretanto vão seguramente aqui a polvilhar o sistema. Eu acredito que vamos ter brevemente aqui, se calhar, seguramente vamos neste fórum, vocês vão falar seguramente das novidades dos novos browsers da Google e de outros, quer dizer, provavelmente vão chegar aqui com enorme pujança. Agora, vamos ver, o que eu acho aqui é, se nesta fase inicial há, obviamente, aqui resultados surpreendentes, não é? Portanto, dos utilizadores, como vocês imaginam, muitas das coisas que ao longo destes anos me foram pedindo, no caso do LinkedIn, foi, Pedro, como é que eu posso fazer negócios sem fazer rigorosamente nada, não é? Portanto, é aquela velha... Exato. Pronto, pá, isto acho que vamos ter sempre estes desafios, não é? Claro que estas coisas não trabalham. Não. Não descobriste, temos de estar aqui nisto. Não. Agora, que estou com enorme curiosidade e já acompanhei também Pipocos e já convidei aqui os meus amigos também, vocês os dois a assistirmos de bancada, a percebermos um bocadinho como é que vai ser o comportamento destas redes perante este flagelo que eu acredito que vai ser, portanto, de provavelmente nós, curiosamente, deixa-me só também partilhar com vocês, durante este ano houve duas organizações que criaram aqui 2 perfis fakes, que curiosamente eu depois até em off partilharei aqui com os meus colegas. A malta que está a ouvir fogo, estes gajos querem saber mais, entra no grupo do WhatsApp. Exatamente, se quiserem saber mais, ou então já sabem, deem-nos evidências que fizeram as 5 estrelas no podcast. Mandem prints Mandem prints para a gente ver. Não, mas empresas que tentaram criar bots, portanto, perfis falsos, exatamente com esse. Pronto, já tínhamos visto alguns desses fenómenos no Instagram, não é? Com aquelas figuras com as. O próprio Instagram disse que ia criar bots para fazer comentários. Usei influências e tudo mais, não é? Pronto, apareceram algumas que curiosamente ficaram meias surpresas de perceber que aquilo foi bloqueado pelo LinkedIn passado muito pouco tempo. Vamos ver. Confesso-vos que acredito que por terras de Silicon Valley aquela malta deve estar efetivamente com muitos desafios exatamente para conseguir resistir a esta avalanche de artificialização, não é? Pronto, com a vontade que o LinkedIn, reparem, o LinkedIn hoje continua a dizer, ok, tu não podes enviar mais do que uma mensagem. Portanto, sim, não podes estar aqui para spammers, estão a tentar evitar isso ao máximo. Hoje eles querem evitar ao máximo os bulks, não é? As ações em massa. Não é? E portanto vamos esperar que a rede continue a privilegiar, mas acredito que, como todas as outras, vai passar agora por uma fase de desafios gigantescos. Olha, estamos a ficar sem tempo. O Fred tem aqui a derradeira pergunta. É uma curiosidade. Volta e meia fazemos esta pergunta a alguns convidados. Não me digas. Enquanto profissional, qual é que é o teu tech stack? O que é que tu costumas utilizar? O que é que tens experimentado? Ora bem, como tu há pouco falaste, eu neste momento, logo quando este hype todo de AI chegou, eu fui um verdadeiro comilão de tudo e mais alguma coisa, não é? Pronto, muito numa ótica de 2 óticas, não é? Quer para mim, quer depois para aquilo que, tendo esta já alguma responsabilidade que a gente vai assumindo, e vocês também hoje aqui aos microfones aqui do podcast, onde vamos tendo este papel que às vezes, se calhar, não é? Ainda ontem no evento,
quer dizer, ficas, opá, você foi meu professor há 15 anos atrás, não é? Olha, hoje o que faço foi porque ouvi idiotas a fazer, pá, pronto, nós hoje temos aqui um papel que às vezes se calhar não queremos muito carregar esta tónica, mas acabamos por ter, não é? Pronto, isto para te dizer que a utilização foi sempre muito a pensar destas duas formas. Hoje, claro que tenho aqui o meu Copilot, que é o ChatGPT. Isto parece, pá, tens um Copilot que é o ChatGPT. Mas pronto, sempre fui aliás, um ChatGPT que foi, na altura, até um assistente maravilhoso no primeiro livro em língua portuguesa de marketing digital e inteligência artificial. Já agora convido todas as pessoas a poderem ir à Amazon, conhecerem essa primeira figura que nasceu em novembro de 2022. Cujo autor é Pedro Caramês. Que o autor é Pedro Caramês e o seu, na altura, assistente maravilhoso ali. Um livro que vendeu quase 5.000 exemplares online. Não, na altura faziam-se as primeiras experiências. Certo. Novembro de 2022. Estávamos ainda. Certo. Ainda ninguém comprava isto. Ainda ninguém usava. E já tiveste 5.000, foi bom. ChatGPT, portanto, obviamente, um amigo de todas as horas. É hoje um assistente para as mais variadas coisas. Eu posso dizer que ele também é meu assistente de cozinha e de outras coisas, mas enfim, pronto. Vocês imaginam aqui. Tenho depois também aqui um super fã do Gamma App. O Gamma App, como tu sabes, vivemos muito também de apresentações e, portanto, temos aqui uma solução que sempre foi muito simpática e amiga. Vou tendo também o Notebook LM da Google, que é hoje também. Falei-te várias vezes disso. De facto, o Notebook LM é também aqui o meu assistente de todas as horas. Há algumas que são ferramentas muito pontuais e que, no fundo, fazem parte aqui de. Eu por acaso, nesse aspecto, sempre tive aqui acho que foi uma memória relativamente prodigiosa e, portanto, vou-me lembrando muito destes sites. Às vezes até nas sessões que a gente às vezes faz assim, quando a malta entra um bocado em freestyler e a coisa começa assim a rolar com 500 milhões de repente, exato, surgem ali Olha, tenho feito algumas aplicações naturalmente no Base 44. O Lovable também é simpático, fiz lá algumas coisas, mas não sei porquê. Fiquei ali na base do Base 44. Para quem não está ainda familiarizado e não está a ouvir, aqui algumas ferramentas de vibe coding, não é? Aliás, vibe coding saiu esta semana. A Google anunciou esta semana. Bom, na verdade eles já tinham. Sim, estava mais oculta, estava ali mais escondida. Sim. Mas pronto, dentro desta área de vibe coding tenho feito algumas iniciativas, mais para consumo interno, mas deixa-me cá pensar que outras soluções é que tenho aqui. Não sou... já está a pegar no telefone e a verificar a existência. Não precisa ser exaustivo, são aquelas que acabas por utilizar mais e que vês que é de mais valia para os ouvintes. Exatamente. Experimentar. Uma das opções que tenho interessante e que por acaso hoje deveria ter ativado aqui era a minha aplicação do Ready.ai. É uma aplicação de transcrição de conversas que tenho com algumas pessoas e que no fundo me estrutura e que me resume depois a natureza da conversa, não é? Bom, tenho o que é que o Perplexity, estava a esquecer depois evito a transcrição do Perplexity, naturalmente, que passou a ser, aliás, e hoje para quem está a ouvir-nos ainda em 2025 pode subscrever um plano Pro, ou seja, já certamente anunciar os 12 meses com a conta do PayPal ou da Meo agora. Curiosamente, já estás a arranjar problemas. Já estou a arranjar problemas, não é? Meu Deus. Olha, curiosamente fiquei surpreendido também com a chegada do ChatGPT Go ao Brasil, não é? Vamos mais barato do que achas que vai também chegar aqui à Europa? Não. Mas aqui não creio, não sei. Creio. Mas eu creio que estejas aqui. Bom, de alguma forma, depois já não sou tão dentro deste stack que estavas a falar. As ferramentas do Claude, do DeepSeek, não são ferramentas prioritárias na minha eu gosto imenso do DeepSeek para anúncios de Google Ads. Okay. Acho que é bastante superior ao ChatGPT. A forma com que ele organiza keywords e as coisas todas acho espetacular. Repara, decorre muito, lá está, aquilo que nós fomos falando das atividades de cada um, não é? Mas desculpa, mais duas. Não, eu acho que já sistematizei aquelas que no fundo são os meus go-to, não é? Perplexity, ChatGPT, como é que eu disse? Perplexity, ChatGPT, Notebook LM. Pronto, eu diria que são aqui as grandes focos de atenção aqui de malta. Olha, Pedro, muito obrigado por teres vindo. Olha, o prazer foi meu. Esta viagem, vou-vos dizer, esta nossa aqui ligação já estava a tardar, não é? Já tinha havido aqui umas sondagens aqui prévias para isto, mas sei que tu ignoraste-me. Não sei. Eu falei com aquele croma e até disse mas eu falei ao Fred para dizer assim: olha, diz lá a ele que não sou um gajo importante. Eu sou um gajo normal. Diz sempre LinkedIn. Eu mando no LinkedIn. E o gajo mandou às ortigas. Pois, foi um erro. E o meu paquistanês também não respondeu. Não era para dizer,
Mas eu olha, não tenho, deixa A disclaimer. automação do AI não funciona. Sim, a automação não funciona. Desculpa, é importante dizer, eu não tenho automações no LinkedIn. É só para olha, fica já o convite feito para vires cá alguns no próximo ano, mas para falares mais sobre AI. Tá bem, Ou tá seja, bem. vieste falar sobre LinkedIn. Sim, tá bom. E agora vamos falar mais um bocadinho sobre AI, LinkedIn e. Sabes o que é que eu disse? Eu hoje faço o merge e o mix destas duas coisas, destas duas áreas, não é? Toda a gente faz, acho que todos inevitável. nós, é inevitável que todos nós, nas nossas diferentes áreas, aliás, eu diria que se calhar nos próximos 2 ou 3 anos vamos fazer este merge. Daqui a mais uns anos, quer dizer, isto está tudo tão integrado que não há necessidade de estarmos a fazer uma hipervalorização deste quadro aqui. Mas olha, foi um prazer imenso estar aqui neste estúdio maravilhoso, aqui à conversa com vossas excelências. Pá, portanto, Obrigado. bem. boa experiência. Olha, se gostaram do que ouviram, façam aí o sininho e tal, Exatamente, subscrevam, vão ao nosso grupo WhatsApp em w.martinporidiotas.pt, onde o Pedro vai estar a responder questões durante a semana toda. Esta semana Eu não sabia. vai Eu estar não ali sabia, a dar. Não mas- sabia? É um bónus, é o Pedro 10. Tudo bem. Não, deixa só já mandar aqui um SMS, criar bot para responder. Não. Ou saís do grupo. Não, mas estejam à vontade. Obviamente que sou parte integrante também da vossa grande comunidade. Aliás, aproveito para elogiar publicamente aqui o vosso incrível serviço público que vocês fazem aqui, que eu acho muito importante aqui. Aliás, obriguei o meu jovem assistente que trabalha lá comigo a que fosse vosso assinante e subscritor obrigatório, portanto, a fazer-me resumos todos os fins de semana das vossas atividades. É assim, nós crescemos, epá, é que o pessoal das empresas vai de cima para baixo, ou obrigarem a malta toda. Claro, pronto, subscrever. eu faço aqui boas. Não, mas sim, opá, reconhecer aqui o vosso trabalho incrível e dar-vos, obviamente, Passou aqui. bem, Passou bem. Não, pá, eu gosto de elogiar, quer dizer, não, pronto, e já sabes que, aliás, já sabes, não já? Pronto, Nós vamos fazer um clipe para o LinkedIn contigo a dizer isto. Exatamente. Epá, partilhas nas tuas redes. Exato. Partilhas. Employee advocacy. E não é partilhada a página. Nós Nada mandamos disso, e nada tu disso. Não, metes lá ali. eu nunca faço partilha de página, nunca faço. bem, Pronto, então nós mandamos-te com o as vídeo. devidas referências e menções a gente faz. Nós mandamos-te o vídeo, Pedro. Boa, acho que Olha, sim. espero que tenham gostado deste episódio do Martin por Idiotas e até para a semana. Tchau. Tchau. Abraço. Idiotas.